Meus irmãos e irmãs, é uma alegria enorme estar com vocês novamente. Quando vocês estão celebrando o 8º ano de organização desta igreja, e a gente tem um grande carinho pela vida das famílias desta igreja, temos acompanhado, não tão de perto quanto gostaríamos, como no passado, mas em oração sim, e acompanhando também no concílio os desdobramentos e aquilo que a gente pode contribuir. Hoje, para mim, é uma grande alegria retornar aqui para celebrar o aniversário da igreja com o pastor Vitor, com o conselho da igreja que nos convidou. Hoje o reverendo Ricardo ficou lá na Silva Jardim e ele estará com essa noite, ele estará lá, dizendo que estamos com muita alegria, vislumbrando um futuro promissor para esta igreja quando ela acolhe um pastor jovem, um jovem casal. Vocês sabem que o pastor Vitor saiu da sua atividade profissional, abraçou integralmente o ministério pastoral, concluiu os estudos teológicos e esse ano, agora, ainda este mês, estará diante do presbitério, dando o último passo, tendo em vista a sua ordenação. Para nós é um motivo de grande alegria acompanhar o pastor, acompanhar seu desenvolvimento, seu crescimento. É um pastor estudioso, dedicado, amoroso. Tenho certeza que vocês têm aí um dos melhores pastores do nosso concílio. E a nossa oração é que Deus continue abençoando ricamente a ele, seu ministério, sua família e esta querida igreja. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja, assim ele se expressa no capítulo 4, eu quero ler os versículos de 1 a 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Se eu fosse dar um título à minha reflexão nessa manhã, eu diria que a igreja é uma comunidade que é una na diversidade. Unidade na diversidade. E esse texto, Paulo fala exatamente disso, que há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, qual está sobre todos, age por meio de todos, está sobre todos. A unidade se estabelece na unidade, porque somos diversos, e a unidade está na Trindade. Há um pastor norte-americano, Mark Dever, ele fala muito sobre crescimento da igreja, e ele escreve um livro em que ele fala de 7 marcas de uma igreja saudável. 7 marcas de uma igreja saudável. E uma delas me chama a atenção porque ele fala que uma igreja saudável, ela constrói relacionamentos saudáveis. Uma igreja saudável constrói relacionamentos saudáveis. Me parece que é isso que o apóstolo Paulo está falando com a igreja. A carta de Paulo aos Efésios é uma carta circular, não foi escrita especificamente para a igreja em Éfeso. Ela circulou por toda a região da Galácia também. É uma carta em que o apóstolo Paulo apresenta nos capítulos de 1 a 3 os fundamentos da igreja. Ele fala que o fundamento da igreja é o fundamento que os apóstolos e os profetas pregaram, anunciaram, que é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da igreja, é aquilo que os apóstolos pregaram, é aquilo que ele recebeu do próprio Cristo. Cristo é a pedra angular, diz Pedro. Ele é a rocha angular. Cristo é a base da igreja.
Então ele fala que, nos capítulos de 1 a 3, ele faz um tratado teológico, ele fala o que é a igreja, quais são os fundamentos da igreja, o que sustenta a igreja, a obra de Deus em Cristo, a glória de Deus da igreja. E no capítulo 4, ele vai falar então dos desdobramentos que devem ocorrer na vida da igreja. Quais são os desdobramentos e as implicações daqueles que estão em Cristo, vivendo nessa comunidade, nessa realidade de Deus em Cristo Jesus. E ele falar de relacionamentos, ele vai falar da unidade da fé. E ao falar da unidade da fé, ele faz um rogo, ele faz um pedido, que é mais uma ordem do que propriamente um pedido. E ele fala aqui de algumas qualificações daqueles que são chamados discípulos e discípulas de Jesus, aqueles que são membros da igreja de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa manhã em que nós estamos celebrando o 8º ano da vida dessa igreja, eu estou absolutamente, seguro de que uma igreja só é forte, ela só é relevante quando ela tem famílias fortes, famílias relevantes. Pensando no que Mark Dever disse, uma igreja só de fato pode ser expressiva para a sociedade, expressiva para a comunidade, quando ela de fato constrói internamente relacionamentos saudáveis, relacionamentos sustentáveis, relacionamentos cujos laços são firmes, são entranhados, são vigorosos, são fortes o suficiente para enfrentarem os desafios da vida comunitária, da vida em unidade, lidar com as diferenças, lidar com aquele que é diferente da gente a partir de valores que vêm do alto, não com os valores de baixo. E é isso que eu vejo o apóstolo Paulo colocando alguns valores profundos. E são tão simples, e nessa manhã eu gostaria de abordar rapidamente com os irmãos aquilo que ele diz. Veja o que ele diz no versículo 1 do capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. O apóstolo Paulo está duplamente aprisionado no Senhor. Primeiro que ele está preso por conta do evangelho. Ele foi preso, ele foi capturado pelos romanos, ele está encarcerado. Então ele está preso porque ele é pregador do evangelho. Mas ele está preso também porque a sua vida está aprisionada em Cristo. Porque ele vai dizer, não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo pela fé. Ele está dizendo a uma comunidade que a vida dele está completamente dedicada, entregue a Cristo Jesus, e ele vive não por seus próprios desejos, mas ele vive a partir da vida de Cristo. E isto é muito importante. Quem está nos falando não é alguém que está descomprometido com aquilo que ele está propondo. Pelo contrário, ele está pagando um alto preço sendo encarcerado e ele vai morrer na prisão por conta do evangelho que ele não apenas prega, mas ele vive. E ele está dizendo, rogo-vos. Rogar o quê? Que andeis de modo digno. Ele fala da dignidade do chamado. Olha só, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. John Stott é um comentarista desta epístola. Ele fala que o apóstolo Paulo está apresentando a igreja como uma nova sociedade, com novos padrões, com novos valores que são referenciais para a cultura, para a sociedade. A igreja não vive com os valores da cultura, a igreja não vive com os valores humanos, a igreja vive, é a igreja fundamentada, a igreja está no mundo, mas ela não é do mundo, ela é para o mundo, e ela cresce, ela se desenvolve, ela se põe para o mundo com os valores do alto em Cristo Jesus. É isso que ele está falando. Então, ele está dizendo, vivam de modo digno na vocação a qual vocês foram chamados. Todos que estão em Cristo Jesus estão sendo exortados pelo apóstolo Paulo a viver com dignidade esta vocação. E aí no versículo 2 ele vai dizer as virtudes, as qualificações desta vocação, desta chamada
A dignidade para o apóstolo Paulo consiste, em primeiro lugar, nós devemos viver com toda a humildade. Viver com humildade, andar com humildade. E o que é humildade? Eu posso atribuir essa virtude, essa qualificação ao objeto, à coisa. O que vocês acham? Eu posso olhar, por exemplo, para essa câmera e dizer, nossa, essa câmera é humilde. Claro que não. Porque a humildade é uma característica do indivíduo. Ela é uma atribuição do caráter humano. John Stott vai dizer que humildade é a capacidade de uma pessoa em reconhecer o valor e a dignidade de outra pessoa em prejuízo próprio. Vou repetir para você. Humildade é a capacidade de uma pessoa, de uma personalidade, em reconhecer o valor e a dignidade de outra pessoa em prejuízo próprio. Paulo leva isso tão a sério que ele vai dizer em Filipenses capítulo 2, quando ele fala da obra de Cristo, no versículo 3, ele vai dizer, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Veja como ele fala, quão importante é do caráter cristão andar em humildade. E humildade, segundo a definição de John Stott, é considerar os outros superiores a si próprio. E isso na nossa cultura é um absurdo. Vamos combinar. Eu não sei se você já preencheu um currículo vitae para concorrer a uma vaga. Eu fiz alguns deles e confesso a vocês que alguns deles eu menti muito. Porque no currículo vitae, quando você vai colocar um documento que vai falar de si para concorrer a uma vaga, você não vai colocar os seus defeitos. Você não vai colocar as suas desvirtudes. Você não vai realçar os seus prejuízos pessoais. Você vai falar dos seus predicados. E, se possível, você esmera em colocar os melhores predicados que você vê em si próprio para o documento falar de si sem que você esteja presente, porque você sabe que você precisa colocar-se melhor do que os outros candidatos que provavelmente farão a mesma coisa que você. Então, quem trabalha com RH sabe que nem sempre o currículo vitae demonstra exatamente aquilo que o candidato é. É isso, não é? É só a gente ver, quando a gente vai namorar, a gente engana muito a namorada, não é verdade? Depois que casa, coitada, né? Não é assim? Ô, coitado, agora já foi, casou. Porque nós temos essa tendência humana a valorizar bem aquilo que a gente é. E não temos o mesmo olhar para com as pessoas. Essa é uma tragédia humana. Nós temos uma grande dificuldade em olhar as pessoas e vê-las a partir dos olhos de Deus, a partir dos olhos do Criador, e reconhecer nessas pessoas as virtudes, os valores, as competências, as possibilidades inerentes à pessoa. Temos uma grande dificuldade, uma grande tragédia. Os nossos olhos estão muito pecaminosos quando nós lançamos um olhar para com as pessoas, especialmente aquelas que menos gostamos. Aí então a coisa fica pior. Haja visto os apelidos que nós atribuímos às crianças, não é? Os apelidos que nós atribuímos aos nossos irmãos. Eu não sei se você tem irmão, eu sou de uma família de 11 irmãos. E era apelido bem chulo, bem desagradável, muito chato. Nós atribuímos apelido pelos seus defeitos, pelas suas debilidades, pelo aquilo que aos nossos olhos as pessoas denotavam uma certa fraqueza. E aí, então, havia um prodigioso rol de apelidos bem tristes, não é? Hoje nós temos aqui um cuidado maior, porque há uma lei que proíbe, não é? A gente não pode fazer bullying. Mas na minha infância não tinha essa de bullying, era apelido feio mesmo e colava, daí não descolava mais. Percebe como nós temos dificuldade? O apóstolo Paulo está dizendo que andar com dignidade é reconhecer o valor e a dignidade da outra pessoa. Oh, meus irmãos, vamos pensar um pouco nisso.
João Calvino, quando vai escrever sobre Mateus 5:3, muitas bem-aventuranças, Jesus vai dizer: bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. O pobre de espírito, segundo João Calvino, é aquele que é falido, aquele que reconhece a sua falência, a sua miserabilidade, a sua incapacidade de gerir a si próprio, aquele que olha para si e percebe a sua falência moral, a sua falência espiritual, as suas incompetências, as suas tragédias, os pensamentos, as suas pulsões, as suas compulsões, tudo aquilo que João Calvino olha, ele vai dizer: o verdadeiro pobre de espírito é aquele que reconhece a sua vileza, a sua precariedade. O Evangelho, ele é exigente para conosco. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, para vivermos em comunidade, para que tenhamos uma igreja saudável, para que você possa viver de modo digno na vocação, na comunidade de fé, há de se ter um coração humilde, um olhar de amor, de cuidado com o outro e de prejuízo para si mesmo. É inverter a lógica da cultura, é reconhecer o valor e a dignidade da outra pessoa. Eu tenho para mim que ninguém se casa para tornar a vida do outro difícil. Ninguém faz isso, né? Ninguém chega diante do pastor ou do padre e fala: eu aceito casar com ela, mas ela vai ver como que vai ser difícil a vida dela, vou tornar a vida dela um inferno. Ninguém fala isso. Mas, meus irmãos, é verdade que alguns casamentos são duros de serem suportados, porque as pessoas se tornam arrogantes, prepotentes, cheias de si, cheias de vanglória. As pessoas se acham superiores ao cônjuge, querem impor vontades, querem mandar, querem impor vontades pessoais, quer sobrepor ao outro, quer entrar em rivalidade com o outro, porque quer impor vontade, acha que a sua verdade é melhor do que a vontade do outro, que a sua verdade, ainda que fechada, é a verdade absoluta, não está pronto para ouvir, para escutar, para compreender, para perceber que talvez o cônjuge tenha algo melhor para propor. Não tem escuta. Esta coisa destrói o amor, não constrói relacionamento, não integra a vida conjugal, não aproxima os corações, não amalgama a alma. E na igreja isso é uma desgraça, porque as pessoas cheias de si, empafiosas, arrogantes, não propõem a unidade, atrapalha, porque não vê o outro como aquele que de fato é feito à imagem e semelhança de Deus, e os valores da graça de Deus estão implícitos, estão presentes na vida do outro, e isto é uma tragédia quando nós achamos que somos o dono da verdade. Pais arrogantes geram filhos arrogantes. E em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai dizer: com toda a humildade e com toda a mansidão. Mansidão. Que coisa, né? Manso. A mansidão. O que você acha que é ser manso? Alguém pode me ajudar? Posso sair daqui, pastor? Não é pecado, não? Deixa eu chegar mais perto de vocês aqui um pouco. O que é mansidão? A gente fala que um cão é manso, não é? O cão é manso. Eu morava em Apucarana e visitava muita gente. E eu chegava no portão, vinha aquele cachorro todo louco, latindo pro próprio rabo e ficava ciscando em cima perto do portão. E lá da cozinha eu via: pode entrar, pastor, o cachorro é manso. Manso, é. Mansidão. Conhece a figura do urtigão? Conhecem? Todos conhecem, não é ou não? Há uma personagem de gibi que é muito interessante, que é um fazendeiro que tinha o nome de Urtigão, e ele tinha uma vaca. Mas as histórias do Urtigão era uma história que mostrava a sua dificuldade de lidar com todas as coisas referentes ao dia. Ele acordava rabugento, azedo, amargurado, e toda vez que ele lidava com a vaquinha dele, ele era um sujeito enfesado, chato.
briguento. Estava sempre às turras com a sua vaca. Essa era a história do urtigão. E urtiga é uma planta que eu conheço lá no norte do Paraná, que é uma planta que, em contato com a pele, ela sapeca, ela queima. Daí o nome urtigão. Não é só urtiga, urtigão. Um homem bravo, um homem violento. O apóstolo Paulo vai dizer que mansidão é uma virtude da vida cristã. É uma virtude. E mansidão, segundo John Stott, olha só o que John Stott vai dizer. Mansidão é a capacidade de uma personalidade que é forte, senhora de si mesma, porém serva das pessoas. É uma característica de uma personalidade que é forte, senhora de si mesma, porém serva das pessoas. É a suavidade dos fortes. Pensa um pouco sobre isso. Mansidão é a suavidade dos fortes. É o silêncio daquele que não precisa gritar, daquele que não precisa dizer quem ele é, porque que ele está fazendo o que está fazendo, que não precisa erguer o tom da voz, impor vontades, porque ele sabe exatamente quem ele é. Está íntegro, está inteiro, ajustado, com as suas faculdades em ordem, está equilibrado, está sereno, está tranquilo, e ele fica firme. E ele oferece o coração, a mente, os ouvidos, os olhos para os débeis, para os fracos. Porque os fracos, quem são os fracos? Aqueles que gostam de brigar, aqueles que gostam de impor vontades, aqueles que são débeis na sua capacidade de lidar consigo mesmo, aqueles que não conseguem ter o controle, o domínio próprio, o controle emocional, que não conseguem conversar num tom de voz baixo, que precisa gritar, que precisa impor vontade, que precisa chacoalhar e às vezes partir para agressão física. Urtigão. O apóstolo Paulo vai dizer que a unidade da fé, a construção da igreja, a construção de relacionamentos saudáveis, passa por essas virtudes que é a humildade e a mansidão, suavidade dos fortes. Alguém pode ler para mim Mateus 11, 28, 29 e 30? Por favor, veja o que Jesus vai falar acerca de si. Veja o que João Batista vai escrever. João vai escrever, o evangelista João vai falar acerca de Jesus. Alguém achou aí? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, Junei. Olha que convite extraordinário. Paulo está dizendo que a igreja, ela é colocada em Cristo. Cristo é o fundamento da igreja. É Cristo que ordena, que propõe os valores da vida cristã. O apóstolo Paulo está falando, olhai com muito cuidado a dignidade da vocação. E então ele diz, olha para Cristo. E Cristo vai dizer, vinde a mim, vinde a mim. Que convite maravilhoso. Que convite maravilhoso. Nesta manhã eu quero falar para você algo muito sério, muito importante. Às vezes nós usamos esse versículo para falar para pessoas não crentes. Jesus está falando para o povo de Israel. Ele está falando, chega de religião. Você que está cansado de ordens religiosas, de procedimentos e processos religiosos. Você que está lidando com sofreguidão, com as suas lutas, com as suas crises. Você que dentro de casa sofre um casamento ruim, um casamento disfuncional. Você que tem dificuldade em lidar com a sua paternidade, com a sua maternidade. Vinde a mim, disse Jesus. Vinde a mim, olhe para mim. Ele vai dizer, porque eu sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, disse Jesus. Aprendei de mim. Oh, meus irmãos,
Oh, minhas irmãs, igreja, ela é uma comunidade terapêutica, porque todos nós estamos caminhando em Cristo Jesus. Nós não podemos ficar nos medindo, nos comparando, olhando, aquele é mais santo, aquele... Todos estamos caminhando na mesma condição, olhando e descansando em Jesus. É Jesus que trata a nossa vida, é Jesus que trata o nosso caráter, é Jesus que trata a nossa mente, é Jesus que transforma o nosso coração pelo poder do Espírito Santo. Nessa manhã, a minha oração é que você que é crente em Jesus Cristo, você que tem absoluta certeza da obra regeneradora de Cristo no seu coração, você ame esta igreja, você se doe para esta igreja, você se lance para esta igreja, não olhando para o aspecto apenas estético, mas para as pessoas que compõem esta igreja. Que você olhe-nas assim como Cristo a vê. São ovelhas de Cristo Jesus, que têm as suas debilidades, as suas fragilidades, as suas inconsistências, os seus prejuízos, mas são ovelhas amadas por Jesus. E isto, meu irmão, faz toda a diferença. Eu não sei como que é lá em casa, mas eu fico pensando, às vezes, num domingo chuvoso, frio, quem mora em apartamento, que tem adolescentes em casa, vai acordar cedo no domingo para ir para a igreja, não é? Eu não sei se acontece na sua casa, mas assim, a mãe levanta logo cedo e fala, maridão, me ajuda, sobe para a igreja todo mundo hoje. E aí então ela vai, põe o café, e vai separar a roupa dela, a roupa do marido, e vai passando roupa, e vai cuidando do café, e vai botando na mesa, e vai isso, e chama o adolescente, e chama a menina, e chama o menino, e começa aquele movimento em casa, e todo mundo já meio mal-humorado, porque tá frio, porque levantou cedo, porque tem que ir para casa, e começa aquele movimento, e o menino começa a gritar com a irmã, porque vai usar o banheiro, ela está no banheiro, mulher sabe como é quando entra no banheiro, para tomar banho, para se maquiar, é uma coisa que não tem tempo para terminar, e o menino fica batendo na porta e gritando, e a mãe, cala a boca, moleque, e o pai, ei! E aí, os vizinhos falam, ó os crentes, estão indo para a igreja. Percebe? Você já percebeu que às vezes as brigas começam em casa e a gente nem sabe por que estamos brigando? Você já percebeu que às vezes começa a desavença dentro de casa e o que mais se quer é saber quem tem razão e vai ver que ninguém tem razão? Já percebeu que às vezes o seu filho, adolescente, está trancado dentro de casa, no quarto dele, com um baita problema, com grande dificuldade, e ele não tem uma escuta atenta para a questão dele dentro de casa? E que ele precisa falar dos problemas dele para amigo de rua? Já pensou nisso? Você já pensou que às vezes o seu marido, o que ele mais quer quando chega em casa cansado, é tomar um banho, colocar uma chinela, relaxar, comer aquela comida boa, para depois conversar? Ele não quer relatório, ele não quer aquela conversa mole, aquela reclamação, aquele murmúrio. Já pensou nisso? Você já pensou que a sua mulher precisa de ouvir palavras amáveis, palavras que promovam um muito obrigado, tchau meu amor, palavras que denotem o seu apreço, o seu cuidado? Você percebe que às vezes a qualidade dos nossos relacionamentos familiares são tão ruins? Porque nos falta algumas virtudes básicas, fundamentais, para que nós tenhamos qualidade de vida dentro de casa. O apóstolo Paulo está falando, a unidade se dá quando nós reconhecemos o valor e a dignidade do outro. Quando eu sou forte, então eu permito que a minha esposa coloque as suas dores, as suas angústias, as suas dificuldades, e eu então me calo, eu deixo ela revelar a sua fraqueza, a sua debilidade. Depois que ela
coloca o lixo dela para fora, então eu a abraço, eu a beijo, disse, meu amor, eu te amo, e vamos tocar para frente, e Deus vai abençoar isso. Percebe como faz diferença um coração tratado, um coração humilde? Como qualifica a relação dentro de casa? Ô meu irmão, ô minha irmã, o apóstolo Paulo está falando de vivência do evangelho dentro dos relacionamentos familiares. Isto é bênção. Isto é vida com abundância. Quando dentro de casa há harmonia, quando dentro de casa os relacionamentos são harmoniosos, não há atrito, não há muita divergência, e quando as divergências estão presentes, é possível sentar à mesa, olhar no olho e conversar em níveis quase que silenciosos, e então encontrar o melhor caminho debaixo da direção de Deus. Faz sentido isso? Uma igreja, ela é forte não pela sua quantidade de membros. Aliás, preciso dizer uma coisa para vocês. O mundo está cansado de discurso. As pessoas não querem discurso mais. O nosso discurso evangeliquez, nosso discurso evangélico, nosso discurso de evangelização, ele já chegou em quase todo mundo. O que as pessoas querem ver é vida, é exemplo, é virtude daquilo que nós queremos anunciar para as pessoas. Aquilo que nós somos deve falar muito mais do que aquilo que nós queremos falar com a nossa boca. É falar com a nossa vida, com o nosso procedimento, com o nosso comportamento, com a nossa família, com a nossa postura na cultura, na sociedade. Como nós lidamos, como nós somos discípulos de Cristo. Isto faz diferença na vida das pessoas. As pessoas não querem saber de que igreja você é. Quer saber que tipo de cristão você é. Que tipo de cristão você é. Como você trata seu marido, como você trata a sua esposa, como você trata seu filho, como você trata a sua filha. Isto faz diferença. Como você trata seus pais. É isto. E em terceiro lugar, ele vai dizer com toda longanimidade. Então ele fala com toda humildade, com toda mansidão e com toda longanimidade. O que é longanimidade? As pessoas falam, é paciência, pastor. Eu digo, não é mais do que paciência. É longo ânimo. A paciência é uma virtude importantíssima, não é verdade? Se a gente não tiver paciência, a gente parte o fio no meio, né? Porque às vezes ele afronta a gente de um jeito. Mas longo ânimo, essa palavra surge de uma disputa de Olimpíadas no tempo grego do primeiro século, quando nas Olimpíadas os nadadores iam mergulhar. E então eles vencia quem ficava mais tempo submerso, quem tinha mais fôlego para ficar sem respiração. Então as pessoas pulavam na água e ficavam um tempo, e logo subiam. Outros, um pouco mais de tempo, mas havia alguns, e um que ficava muito tempo sem respirar. A esse que vence é o longânimo. Então, longanimidade é uma virtude que espera, que aguarda, que não age fora do tempo, que não age fora do time, que espera as coisas acontecerem e que ele tem um limite maior de suportar a afronta, suportar a adversidade, de suportar a dificuldade. Ele tem mais tempo para aguardar a resposta que se deseja. Isto é longanimidade. E me parece que é assim que Deus nos trata. Porque se Deus fosse nos tratar como nós nos tratamos, Deus me livre, não é? Meus irmãos, nessa manhã, eu quero deixar essas 3 palavras com os irmãos, porque nesta região da cidade, nós temos uma comunidade que está fazendo aniversário. E mais do que celebrar o aniversário, esta igreja tem uma grande responsabilidade.
E eu me alegro quando venho para cá, porque me faz bem estar no meio de vocês, porque me sinto aqui amado por irmãos que já me conhecem há alguns anos. E o meu desejo é que esse ministério da Igreja Presbiteriana, nesse bairro, prospere, cresça e seja relevante para as pessoas que precisam do Evangelho vivenciado, encarnado em Cristo Jesus. Que esta igreja continue avançando, quem sabe comprando o seu terreno, construindo sua sede própria, mas sendo uma igreja como um farol, como um luzeiro que resplandece o caráter de Cristo. Que esta igreja seja conhecida também por essas virtudes, que seja constituída de homens e irmãs humildes, de homens e mulheres mansos e mansas, que foram tratadas pelo Espírito Santo de Deus, que tem o caráter de Cristo e que tem paciência e longo ânimo com as pessoas. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus e bondoso Pai, que alegria nessa manhã, Senhor. Estarmos aqui com essas famílias abençoadas do Senhor. Nesta amada igreja, juntamente com o seu pastor, com o seu conselho, com os seus diáconos, com as lideranças da igreja, que estão celebrando, ó Deus, o 8º ano de organização desta igreja. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque os olhos do Senhor estão sobre esta igreja, sobre as famílias desta igreja, sobretudo as tuas mãos habilidosas, as tuas mãos protetoras, sustentadoras, também caminham com as ovelhas do Senhor que compõem esta igreja. Oh Deus, essa manhã eu peço em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os irmãos e irmãs aqui presentes. O Senhor conhece, ó Deus, as suas lutas, as suas demandas, as suas dificuldades. Sabes, ó Deus, os dramas que elas enfrentam dentro de casa, no casamento, na educação dos filhos. Ó Deus, sabes, ó Deus, quantas marcas tem na alma, no coração, na memória, por maus tratos, por dificuldades. Deus, nessa manhã eu rogo em nome de Jesus, derrama teu Espírito Santo ao coração do teu povo, Deus, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo transformação, quebrando, Senhor, o coração daquele, ó Deus, que é incrédulo, daquele, ó Deus, que ainda não percebe que precisa ser tocado, movido, transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Mova, Senhor, o coração. Oro pelos cônjuges, Senhor, que sofrem um casamento disfuncional. Oh, meu Deus, põe as tuas mãos para que haja um santo equilíbrio na vida conjugal. Que o amor transborde, ó Deus. Que o cuidado seja, ó Deus, a marca dos casamentos, em nome de Jesus. Que os filhos sejam cuidados, protegidos, guardados dentro de casa. E que esta igreja possa, ó Deus, se fortalecer dia a dia para a glória do teu nome, para crescimento do teu reino, para a alegria de todos nós. Assim oramos, em nome